Olá, olá, pessoas! Aqui é o professor Marcos Marinho e hoje, mais uma vez, numa versão diferente do Quem Disse Professor. Como eu já falei em vídeos anteriores, eu estou fazendo aqui um crossover de programas. Eu estou tocando um projeto de podcast chamado Resenha, que está atrelado ao República Cast. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu já participei do República Cast há um tempo. E o Resenha, ele é focado num bate-papo com algum autor, cientista político, algum estudioso da área da comunicação política, onde a gente vai debater alguma obra interessante, emblemática para quem atua nessa área da comunicação, do marketing político, das ciências sociais, tá certo? E no programa de hoje, eu estou batendo um papo com Alberto Almeida. Alberto Almeida é uma figura bastante interessante. Eu tive a satisfação de conhecê-lo através de um grupo de WhatsApp. Já conhecia de nome antes, é óbvio, né? Ele é autor de 2 livros que eu acho interessantes, que é A Cabeça do Brasileiro e A Cabeça do Eleitor, mas calhou de estar no mesmo grupo do WhatsApp. E aí eu falei, vou chamar o Alberto para o resenha, já aproveito e trago ele também aqui para o nosso canal, para o nosso Quem Disse Professor Especial. Então, para quem não conhece, o Alberto Carlos, ele é doutor em ciência política pela UPERJ, autor de vários best-sellers, dentre os quais A Cabeça do Brasileiro e A Cabeça do Eleitor, é especialista em opinião e marketing político, consultor de empresas, instituições do mercado financeiro, partidos e políticos. É uma figura bem interessante porque a gente pode bater um papo muito descontraído sobre um livro que eu acho fundamental que você leia, ok? E se não quiser ler, dá para ouvir, que tem audiolivro dele aqui no YouTube, inclusive, que é A Democracia na América, de Alexis de Tocqueville, ou nosso popular Alex de Tocqueville, figura emblemática aí do século XIX, que trouxe uma observação interessante, partindo da sua perspectiva de sair de um modelo de governança monárquico pós-Revolução Francesa, tendo a sua própria família sido impactada com isso. Tocqueville era de família nobre, inclusive teve parentes guilhotinados na Revolução Francesa. Ele parte, então, ali em meados de 1800 e, Paraná, até anotei, 1831, para entender a democracia que estava se estabelecendo nos Estados Unidos. Ele faz uma análise muito interessante, ele observa muitos detalhes importantes das questões políticas e cotidianas, do social, da atuação da sociedade estadunidense que está ali tentando expandir a sua noção de democracia e, de fato, construir um mundo novo, né, como diziam os europeus, né, que viajavam do velho mundo para o novo mundo. Então, estou fazendo esse bate-papo inicial aqui para que vocês possam continuar no vídeo e assistir essa conversa muito rica que eu tive com o Alberto Carlos. Para quem está começando agora, se inscreve no canal, clica no sino e mete like no vídeo, tá certo? Segue aí. Então, pessoal, estamos aqui com o professor Alberto Almeida, ele que vai nos ajudar a entender um pouco sobre Alexis de Tocqueville, uma figura que há quem goste muito, há quem goste nada. Eu, pessoalmente, acho bem interessante. Eu pude ter contato com a obra do Tocqueville na época do mestrado e há alguns pontos ali, algumas frases que eu acho bem interessantes, principalmente quando cruzadas com os pensamentos de outros autores também, quando contextualizada, né, gente? Eu sempre falo aqui no Resenha, como falo também no meu canal, lembrando que esse material vai para o Resenha Podcast e vai lá para o canal do professor Marcos Marinho. Sempre que você pega um autor, pega uma obra, contextualiza, né, meu querido? Vamos lembrar que o camarada está no século XIX, ele não está aqui no Goiás de 2021. Alberto, vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre o Tocqueville, principalmente sobre essa obra, A Democracia na América. Você que é um camarada que é autor também, se debruça na pesquisa, se debruça em tentar entender um pouco dos meandros da democracia, né? E a gente vive hoje num momento de tanta gente falando que é crise da democracia. Eu não lembro quando a democracia não teve crise, né? Mas eu quero ver a sua opinião. Mas você que está aí nessa seara mesmo da pesquisa, de produzir sobre o conhecimento, o que você nos fala sobre A Democracia na América, do Tocqueville? Marcos, olha, em primeiro lugar, obrigado aí pelo seu convite, esse bate-papo aí muito agradável, né, o que eu digo, né? A rede social, todo mundo fica criticando a rede social. A rede social tem muitos benefícios, as pessoas
né? Talvez, se não fossem ela, a gente não teria se encontrado, não teria se conhecido, não é isso? E propiciando, no fundo, né, o Marcos, um bate-papo. Nós estamos fazendo um bate-papo que outras pessoas vão poder ou ouvir ou assistir. Então, a rede social, ela é muito democratizante. Isso está na democracia na América. Né? O que né, quando a gente é formado, né, e lê aí os autores, tem aquela história lá, os alunos de ciências sociais têm muita influência, Marx, Durkheim e Weber, né? Mas eu acho que o peso que é dado a Tocqueville, Alex Tocqueville, né, é um peso menor do que ele merece, menor do que ele deveria, porque ele é um grande, ele compreendeu com muita inteligência, com muita sagacidade, o mundo em que nós passamos a viver. Né? Você falou aí, do século XIX, ali meados do século XIX, os familiares dele, né? Teve gente da família dele que não escapou da guilhotina, mas pai e mãe escaparam da guilhotina, né? E ele era um nobre, um descendente nobre, né? É claro que nem todos os nobres foram guilhotinados, né? A grande maioria escapou, mas, né, perderam os privilégios que tinham na Idade Média. E ele, né, ele teve a oportunidade de viajar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não era um país tão grande como nós conhecemos hoje, né, mas ele viajou ali, desembarcou em Nova York, subiu, foi lá em direção a Chicago, chegou a entrar no Canadá, depois desceu para o sul dos Estados Unidos, Mississippi, enfim, ele fez uma viagem. E ele, ao ir aos Estados Unidos, ele já sabia do que se tratava, sabia que ali havia uma experiência nova, já tinha lido muita coisa sobre os Estados Unidos, e ele tinha um caderno de anotações. Então, no fundo, no fundo ali, ele percebeu e ele narrou em detalhes, com uma observação muito impressionante, né? Desde a observação de aspectos da estrutura política do país, até observação de costumes, né? O final da obra dele é um calhamaço, né? A Democracia na América é imensa, né? Começa tratando de como foi formado os Estados Unidos, trata do poder judiciário, trata do poder local. Ele percebe uma imensa importância para o povo norte-americano do poder local, né? Das prefeituras, né? Uma vida local muito vibrante. E acaba a obra com microcapítulos, micro-itens, né, falando de diversos costumes dos Estados Unidos. Costumes desde por que os monumentos são do jeito que eles são, né, são um observador absolutamente incomparável, né, em termos sociológicos. A gente pode dividir, eu quando estudei esses autores todos, eu chamei atenção para o seguinte fato: todos eles imaginam duas sociedades, né? O Weber, né, Max Weber, tem lá uma sociedade antes da modernidade do protestantismo, né, pré-racional legal, e uma sociedade racional legal. Então, tem sempre uma dicotomia. O Marx tem a sociedade capitalista da exploração e uma sociedade futura que ele imagina sem a exploração capitalista. Então, sempre eles têm essa dicotomia, né? Durkheim, a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica, né? Então, são dois tipos de sociedade. Tocqueville tem esses dois tipos de sociedade. Ele vai dizer, olha, tem a sociedade oligárquica, né, que ele conhecia da França, seu país de origem, e tem a sociedade democrática. Quando Tocqueville utiliza a ideia de democracia, né, o título é Democracia na América, ele não está falando da democracia tal como a gente fala hoje em dia, né, que é votar, ser ouvido pelos políticos. Ele está falando de algo que antecede a própria política. É uma democracia social, não é uma democracia política. Em vários momentos da obra, ele diz, olha, o que significa uma democratização da sociedade? Os seres humanos se veem como mais parecidos entre eles. É nesse sentido de democracia, né? É um sentido muito mais amplo do que o sentido de democracia política. A democracia política é decorrência disso.
A democracia política existe como resultado desta democratização da maneira das pessoas verem o mundo, da maneira das pessoas se relacionarem. Aí vale já fazer a ressalva, né? Alguém pode dizer, poxa, mas como ele foi para os Estados Unidos, viu lá a escravidão e vai dizer que tinha democracia na América? Ele chamou a atenção disso, aquilo o incomodou muito, incomodou no sentido sociológico do termo, né? Tocqueville é famoso por várias previsões que ele fez, várias previsões de longuíssimo prazo que se mostraram acertadas. Ele, em algum momento, lá diz que Rússia e Estados Unidos se tornariam grandes potências. Ele, em algum momento, diz que as grandes revoluções se tornariam cada vez mais raras. E ele disse que a questão racial nos Estados Unidos seria o grande problema do país. Por quê? Porque o país funcionava de acordo com a ética igualitária, os homens se concebendo iguais entre eles, e essa ética igualitária esbarrava na existência da condição do negro naquela sociedade. Diz, olha, o negro um dia, essa ética igualitária chegará na mentalidade dos negros norte-americanos e eles vão se revoltar contra isso. Eles vão dizer, olha, essa sociedade tem uma ética que eu não vejo me atender. Então está uma previsão de Tocqueville, ele tinha uma chave analítica para essa sociedade. Olha, tem uma passagem muito famosa na democracia na América, eu não sei, eu acho que é no antigo regime a Revolução, tá? Mas que tudo está inspirado, uma coisa dialoga com a outra, o antigo regime. Ele escreveu primeiro a democracia na América, foi um trabalho monumental, depois de fazer essa viagem nos Estados Unidos, uma viagem de quase um ano nos Estados Unidos, com um colega dele de viagem, Beaumont, né, que eles foram... a viagem, inclusive, foi uma viagem que eles se financiaram, tá? Pegaram um navio, trabalhando lá para o sistema penitenciário da França, para ver como funcionavam as penitenciárias nos Estados Unidos. Eles viram isso e fizeram um relatório sobre isso, mas o mais importante foi a obra de Tocqueville. Quando ele voltou para a França, ele foi para uma das propriedades da família dele e ficou ali um período longo escrevendo a democracia na América. É um trabalho monumental, utilizou as anotações dele, utilizou toda a bibliografia que ele já tinha lido sobre os Estados Unidos na época, e se tornou, assim que publicou a obra, ele se tornou muito conhecido e muito respeitado por conta da publicação da democracia na América. Tá? Ele não é daquelas figuras que se tornou, porque é muito comum, né? Um intelectual que se torna muito respeitado após a morte, a obra... Não, ali na democracia na América, inclusive, uma parte importante da receita que o livro lhe deu, pagou, né, compensou a viagem que ele fez, que ele tirou do próprio bolso da família, nobres, né, para pagar essa viagem aos Estados Unidos. E no antigo regime a Revolução, que ele escreve mais tardiamente na vida dele, Tocqueville morreu jovem, aos 50 e poucos anos de idade, no antigo regime a Revolução, tem uma passagem que esclarece muito o que ele quer dizer por democracia, democratização. Ele vai dizer o seguinte, olha, nos Estados Unidos, todo mundo se trata por you, por você. E é verdade, né? Não tem esse negócio de senhor, o senhor, é você, tudo é você, you. Ele vai dizer, não, na França existem pronomes de tratamento em função da posição social da pessoa. Dependendo da posição, você utiliza um pronome. Na Inglaterra, gentleman. Como é que é o uso da palavra gentleman? Gentil homem, né, numa certa tradução. Então ele vai dizer, olha, isso se aplica a alguns homens, não se aplica a outros. Então é o quê? Essa diferenciação entre as pessoas, a diferenciação social entre as pessoas, uma ética da diferença versus uma ética da igualdade. Não é que não haja desigualdade nos Estados Unidos, vai dizer Tocqueville, mas essa desigualdade é estabelecida pelo contrato, é uma desigualdade contratual. Tem o patrão e o empregado, está escrito no contrato. O patrão manda, o empregado obedece. Mas saiu do contrato, eles se tratam igualmente. E tem uma desigualdade resultado das posses que cada um pode adquirir. Então vai dizer, as pessoas trabalham e aí uns ficam mais ricos, outros menos, e isso aí gera uma desigualdade, mas essa desigualdade ela é móvel. Ela não é uma desigualdade, permanente, que aí ele está olhando para a França. Na verdade, ele está estudando os Estados Unidos para entender a França. O amor dele é pelo país dele, pela França. Mas ele escreve uma grande obra sobre os Estados Unidos.
Então, a desigualdade de uma sociedade aristocrática, que é o caso da brasileira, não tem a menor dúvida, é uma desigualdade mais permanente. A da França é mais permanente. Tinha servidão, nomes. Não é uma desigualdade móvel e uma desigualdade completamente, né, dada pelas circunstâncias. Né? Nasceu plebeu, morre plebeu. A Revolução destruiu isso? Destruiu, mas isso ficou impresso na sociedade. Uhum. Então você diz, olha, você olhava dois homens na rua, na França, Tocqueville narra isso, e você via pela forma dele se comportar, de falar, de se vestir, que eram pessoas desiguais. E ele vai dizer, nos Estados Unidos você não via isso. Tem um caso curioso dessa biografia de Tocqueville, que, como bons franceses, eles desembarcam lá em Nova York, né? E eles tinham cartas de recomendação para serem recebidos em Nova York. Para começar a viagem deles, eles iam ser recebidos, visitar penitenciárias, entender como é que funcionava o sistema prisional nos Estados Unidos. E ele disse, olha, essas cartas de recomendação simplesmente não foram necessárias. Eu não precisei apresentar nenhuma carta de recomendação, todos nos recebiam com muita satisfação e muita alegria. Os americanos eram abertos, diferentemente dos franceses. Então ele está mostrando o quê? Uma sociedade igualitária. Eu me surpreendo muito, Marcos, quando as pessoas no Brasil, as pessoas, sei lá, de esquerda, né? Hoje menos, mas no passado, querem fazer a revolução, são inimigas do capitalismo. Ora, uma das maiores revoluções que o nosso país passaria, e parcialmente vem passando, mas seria você tentar caminhar para o que Tocqueville apresenta lá na Democracia na América. Uma ética da igualdade movendo a sociedade. Nós não temos isso. E aí ele vai pegar essa chave analítica e vai aplicar para todos os relacionamentos que ele que ele analisa na sociedade norte-americana. Ele vai dizer, bom, eu nunca vi uma mulher jovem tão autônoma como a mulher nos Estados Unidos. A mulher nos Estados Unidos não é como a mulher na França ou a mulher na Inglaterra, que ficam em casa esperando um bom casamento. A mulher nos Estados Unidos se lança ao mundo. Tem um capítulo que ele trata disso. É uma mulher que enfrenta o homem de igual para igual, porque ele está pegando exatamente a chave analítica das duas sociedades. A chave da sociedade aristocrática e a chave da sociedade democrática. E aí ele vai ver a mulher na sociedade americana, ela é um igual dentro da família, dentro das reuniões familiares. Ele vai tratar, tem uma passagem de Tocqueville que é muito impressionante. Não existia na época, pelo menos tal como nós conhecemos hoje, né, o carnaval. E nesta passagem está lá escrito o carnaval, não a palavra carnaval. Ele vai dizer o seguinte, nas sociedades aristocráticas, como é na França, os homens se entregam a grandes balbúrdias públicas, se embebedam em público, gostam de fazer festas barulhentas nas ruas. É assim que eles comemoram. São sociedades aristocráticas. Na sociedade democrática, como nos Estados Unidos, o homem se embebeda em casa, junto à sua família, pensando nos seus negócios. É exatamente o que a gente conhece, por exemplo, se você pensar no próprio Brasil, né? Como você diferencia a região sul da região nordeste, a região sul mais igualitária e a região nordeste mais hierárquica, para você utilizar a chave analítica de Tocqueville aplicada ao nosso país. Então, a obra dele, né, A Democracia na América, é uma obra crucial para nós entendermos quem nós somos como brasileiros, quem nós somos como sociedade brasileira, comparativamente a outras sociedades. Você pega relação entre filhos de pais no Brasil. Quantas são as famílias no Brasil? Não é o caso da minha, tenho 3 filhos, mas quantas são as famílias no Brasil que os filhos chamam os pais de senhor e senhora? Isso é uma coisa super, hiper hierárquica. Não chama de você, não chama pelo nome. Não é uma relação de igual para igual, é uma relação hierárquica. O senhor me permite isso,
a senhora me permite isso, é outro mundo estruturado de outra maneira. Está tudo lá em Tocqueville. Então, a pessoa que ler a obra de Tocqueville, A Democracia na América, e, se possível, o Antigo Regime e a Revolução, tem lá sobre a Revolução Francesa, como, né, a França foi estruturada, né, a nobreza, o impacto que a nobreza teve na França, porque ele mostra isso, que os Estados Unidos nunca teve nobreza. Você tem um livro, viu, o Marcos, que, infelizmente, que eu saiba, não foi traduzido para o português. O título do livro é Mayflower, tá? Mayflower é o nome do navio que, em 1620, levou, né, as famílias, né, que fundaram ali a Nova Inglaterra. Eles desembarcaram em Boston. É o título do livro, Mayflower, que era o nome do navio, né? Na verdade, ali foi o ato fundacional dos Estados Unidos, 1620, para ser exato. Foi o ato fundacional. Já tinha gente lá morando, já franceses, já tinham lá muitos guerreados contra índios, outros fazendo aliança, já tinha gente. Mas aquilo ali, a sociedade norte-americana, ela se estruturou a partir da chegada do navio Mayflower nos Estados Unidos. E o que era o navio Mayflower? O ato fundacional no Brasil foi em 1808, a chegada da coroa no Rio de Janeiro. Foi lá, Pedro Álvares Cabral já estava sendo ocupado, mas aquilo ali foi fundamental para a estruturação de todo o nosso sistema político-jurídico, né? Não foi só aquilo, também como não foi só o Mayflower, né? Mas se há um ato fundacional, é aquele. O Mayflower é o quê? São pessoas que moravam, pessoas que tinham saído da Inglaterra, porque eram perseguidas na Inglaterra por conta de uma religião, fanáticos, né? Foram morar na Holanda, estavam insatisfeitos porque estavam morando na Holanda, chegaram à conclusão, olha, a gente está deixando de falar nossa língua, etc. Vamos voltar para a Inglaterra, alugar um barco e ir para o Novo Mundo. Aí fizeram isso. Alugaram um barco, não era uma coroa, não estava financiado, pelo contrário, depois de chegar no Novo Mundo, eles tinham que produzir, plantar, etc., para poder pagar o barco, né? Viajaram, sei lá, 40, 50 dias pelo Oceano Atlântico, chegaram lá num domingo, olha que loucura isso, no domingo, depois de 40 dias, em situação sanitária muito complicada, a gente morrendo na viagem, chegaram lá dizendo, não podemos desembarcar hoje, porque hoje é dia do Senhor, domingo. Eram fanáticos. E aí escreveram uma carta, uma espécie de carta para se governarem. Quais serão as regras que nós seguiremos quando desembarcarmos? E escolheram um governador. E aí desembarcaram na segunda-feira. E aí tiveram famílias, né? Pai, mãe, filhos, um monte morreu lá de doença, né? Com conflitos com os índios. Desembarcaram lá no Cape Cod, em Boston, né? E a partir dali eles fizeram a comunidade. O que eram aquilo? Indivíduos iguais, famílias, homem, mulher, filhos, tios, avós, que foram lá para criar uma comunidade religiosa, de uma religião cristã, sim, né, diferente, mais fanática, etc., e que disseram, vamos aqui fazer uma nova sociedade. No Brasil, não. Quem é que vai? Né? Vão muitos homens que largam suas mulheres, vão ocupar, tem uma coroa lá que se instala lá com todas as características de uma coroa, todos os privilégios de uma coroa. Essa coroa tem serviçais, que são os escravos, inteiramente diferente da ocupação norte-americana. Então são trajetórias, eu fico vendo, as pessoas ficam comparando, Brasil e Estados Unidos. É bom comparar para a gente entender o Brasil, mas não cumpre comparar para você achar que algum dia você vai ser igual, né? A diferença está dada desde o início. É uma formatação, as pessoas que estudam isso chamam isso subordinação à trajetória. O caminho que você segue, ou o seu ponto de partida, define aonde você vai chegar, aonde você pode chegar. Lá eles não têm carnaval, aqui a gente tem. Lá eles têm essa ética da igualdade, aqui nós não temos, mas ela vem crescendo. O que Tocqueville diz na Democracia na América é que essa sociedade democrática, essa ética da igualdade, irá se tornar cada vez mais forte e predominante. Tem uma passagem clássica do prefácio da Democracia na América que ele diz, olha, eu tenho a impressão que isso é uma realidade providencial, ele está dizendo assim, é uma realidade divina, que ninguém segura isso, ninguém controla isso, simplesmente a sociedade se democratiza. Com o passar do tempo, os homens se veem cada vez mais como iguais,
se veem cada vez de forma mais igualitária. Então, essa é uma lição, para mim, no meu entender, brasileiro, que sou de conhecedor, estudioso do Brasil, é uma lição absolutamente revolucionária para a nossa sociedade, que as pessoas ignoram e desprezam. Isso está no nosso dia a dia, de maneiras absolutamente, se manifesta de formas assim, que a gente não consegue perceber, imperceptível, tão forte essa visão de mundo hierárquica que existe no Brasil. E que Tocqueville nos leva a refletir sobre isso, porque quando você lê aquele livro, no meu entender, eu como alguém preocupado em compreender e atuar no Brasil, eu não estou querendo estudar os Estados Unidos porque eu ame os Estados Unidos. Se trata disso, eu amo conhecimento, é outra coisa. Eu estou querendo entender os Estados Unidos para jogar luz sobre o meu entendimento sobre o Brasil. É isso que me interessa. Eu te chamarei hoje de benchmarking. Exato, né? Fazer um benchmark. Professor, você só pega um corte na sua fala, porque tem Não, alguns era isso. pontos... A minha fala inicial é essa, Marcos. Você sabe, eu gosto muito dessas explanações quando elas vêm em forma de debate. Nada melhor do que perguntas, né? Eu acho que até para quem nos vê e nos ouve é melhor dessa forma, inclusive. Não, maravilha. É porque, assim, de fato, essa perspectiva do Tocqueville ela é muito interessante. Ele tinha um objetivo quando ele foi aos Estados Unidos, então, como os jovens de hoje diriam, ele não foi lá pagar pau para os Estados Unidos, né? A juventude hoje falaria assim. Não, ele foi lá de fato fazer um benchmark, entender como é que aquela sociedade estava se construindo, obviamente trazendo aí as suas referências, né, europeias para tentar lidar no novo contexto. Mas fundamentalmente o que eu acho bacana do seu preâmbulo é que ele demarca claramente duas questões que são fundamentais para mim, que é a questão da política. E aí a política, eu acho que é outro elemento que as pessoas precisam entender um pouco melhor, né? Que é a política enquanto atuação do indivíduo no contexto da polis, do grupo, da sociedade. E não só a política estatutária, que todo mundo está acostumado a achar que político é só quem tem mandato. Então já começa por aí, né? Ali as pessoas precisavam fazer política, porque elas estavam fundando uma polis nova e tinham os seus embates, os seus conflitos, como o senhor bem pontuou. E aí um outro ponto, até para te devolver a bola, o primeiro é a questão da política, e aí quando a gente fala da política, a gente dialoga com vários outros autores, né? Como o Aristóteles, pega um pouco da ideia de liberdade do Spinoza e vai para uma galera aí. Mas, essencialmente, a questão da política e da atuação enquanto ator político, que o Tocqueville fala muito no livro, e esse fenômeno da igualdade, né, que ele trabalha fortemente na democracia na América, e é bom que quem nos ouve, nos assiste, entenda também que não é essa igualdade só estatutária, não, mas é essa igualdade de atuação, de poder, de capacidade de interferência no contexto, que para ele foi tão caro e tão importante, né, que ele ressalta bastante no livro. Então, quando o senhor coloca essa questão, a gente tem que entender a nossa raiz brasileira com a raiz estadunidense, que tem as suas diferenças, me faz lembrar um livro do Gessé de Souza, o Subcidadania no Brasil, a construção da subcidadania no Brasil, que é muito isso, né? Essa questão da igualdade, que de fato não é uma igualdade, né? Nem todo mundo é cidadão de fato aqui no Brasil, o que torna as coisas ainda mais difíceis nessa perspectiva da atuação política. Então, a igualdade que o Tocqueville falava era uma igualdade de cidadania, pegando essa percepção aí da etimologia da palavra política, polis, cidadania, citar, né, que a Adela Cortina fala muito bem, que a raiz é a mesma, né, é quem está envolvido ali no contexto sociopolítico, mas essa dificuldade que nós temos transportando para o Brasil, né, de nós não termos de fato esse exercício da atividade política, vamos dizer assim, esse piso de igualdade que o Tocqueville falava do Democracia na América, que nos permita avançarmos todos, né? Guardando a perspectiva liberal dele e tal, mas falta, né? E aí o senhor colocou essa pontuação por conta da própria fundação do país, que já vira uma estrutura hierarquizada, que fundou depois clientelismos e mais uma série de outros elementos que nos impactam hoje. Seria mais ou menos por aí? Sim, olha, eu não sei, eu esqueci o título, saiu no Netflix, teve muita popularidade isso, as pessoas assistiram muito, um documentário sobre a eleição daquela deputada Alexandria Ocasio-Cortez. Você lembra isso, Virando a Mesa do Poder? Era uma coisa assim, eram quatro candidatas a deputada nos Estados Unidos na eleição de
Nós temos ali 2000, foi quando ela foi eleita a primeira vez, foi 2016, tal, não, 2018, enfim. E é um documentário bem interessante, né? Tem ali 3 ou 4 deputadas, duas foram eleitas e 2 não, né? Não tiveram sucesso. Então, ela mostra aquele documentário, é excelente o documentário, tá? E a Alexandria Ocasio-Cortez, ela é, digamos assim, a peça-chave do documentário. Né? Ela disputa a eleição pelo distrito eleitoral do Bronx, em Nova York, né? Um distrito eleitoral que era dominado por... Enfim, um distrito eleitoral democrata, há décadas dominado pelo democrata, e há décadas era um homem branco democrata que não morava no distrito. E ela desafiou o cara. Né? E ela tinha que desafiar, bastava ganhar a primária democrata, porque aquele que ganhasse a primária democrata ia ganhar a eleição para deputado. E aí gravita em torno disso, né? Ela disputando a primária contra ele com apoio de empresas, né? E ela vence a primária e depois continua lá o documentário, né? A história todo mundo conhece. Depois ela foi eleita deputada. Quando chega no final do documentário, tem uma coisa que quem leu Tocqueville, entendeu Tocqueville, né, vai ter uma compreensão muito mais profunda, se eu não me engano, das cenas finais, das últimas cenas, que inclusive são muito tocantes, digamos assim. Ela vai com o marido dela, antes de tomar posse, para a capital do país, Nova York, etc., e vai para Washington. Né? E ali, em frente ao Capitólio, ela e o marido pegam aquelas patinetes ali, e está ali o documentário, ali, né, falando, e o pai dela já é falecido, né, quando ela foi eleita, tem a mãe viva, etc. E ela disse, olha, uma vez eu vim aqui com meu pai, e meu pai me mostrou tudo isso aqui, ela mostra ali aquela, né, Washington, ali o Mall, né, o Capitólio, e meu pai pegou e disse isso aqui, tudo isso aqui é seu, tudo isso aqui é seu. Me diga o seguinte, algum brasileiro, né, pega o seu filho, vai para Brasília, aponta o Palácio do Planalto, a Praça dos Três Poderes, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso, e diz assim, isso aqui tudo é seu? Não, não faz isso. Nós, brasileiros, porque isso é cultural. Quando não fala assim, fujam daí, não cheguem perto, que isso é do capeta. Esses caras aí são nossos inimigos, eles estão aí para nos roubar. E ela termina o seriado lembrando do pai dela, o seriado, o documentário, lembrando do pai dela e dizendo isso. Né, que eu estive aqui com meu pai, sei lá, disse lá a idade, era criança, e meu pai disse, ó, tudo isso aqui é seu, aí faz assim mesmo, aponta, mostra, e agora eu estou lá como representante, deputada, uma coisa que meu pai disse que era minha, né? Por quê? Isso é algo cultural, o americano, o norte-americano, ele não separa sociedade e governo, eles veem sociedade e governo como sendo uma coisa só, ao passo que o brasileiro separa, o governo está lá e a sociedade está aqui. E o governo é nosso inimigo. Uhum. Né? E se o governo for nosso inimigo, já que ele é nosso inimigo, a gente concebe o governo assim, e ele escreveu aquelas leis que estão lá, essas leis são para me ferrar. Então eu não tenho que seguir coisa nenhuma. Eu vou me dar bem se eu não seguir a lei. O norte-americano é diferente. Essas leis foram feitas para me proteger. Foram feitas por mim, né? Porque sociedade e governo são uma coisa só, você não consegue separar muito, elas foram feitas por mim para me proteger. Então eu tenho que seguir. Né? Para me proteger de quem? Daqueles que não seguem a lei. O que, de certa forma, conversa com o que você colocou no começo, com a visão, né, pré-europeia, vamos dizer assim, da divisão de poder. O poder está lá nos monarcas e eu não tenho poder porque eu sou plebeu. E a gente importou muito disso, até na vinda da corte para cá, né? O poder está na corte e a gente que não está perto da corte é nada. É nada. É massa. Exatamente. E aí, o que tem no Democracia na América? Aí foi a sua fala, tá? Da atividade política do cidadão lá. O associativismo. O Tocqueville vai dizer, olha, o associativismo aqui é imenso. Porque qual era a preocupação de Tocqueville que está embutida na obra dele? Ele vai dizer o seguinte, no mundo do domínio das coroas, né, das monarquias, você tem lá o rei, você tem lá a sociedade, mas tem os corpos intermediários, o clero, a nobreza. Então, aqueles corpos intermediários, eles serviam como colchões, como proteção, né, dos plebeus em relação à tirania, né? E ele vai dizer, bom, agora na sociedade democrática não existem esses corpos intermediários. Não existe isso aí. Aí ele vai dizer, nos Estados Unidos existe.
esses corpos intermediários é o associativismo voluntário dos indivíduos. E aí ele conjuga isso com o poder local, né? O americano exercita o poder local. Poder local mesmo. Quando você vai nos Estados Unidos, assim até hoje, né? O município, o county, né? Eles têm reuniões lá, você mora lá, você vai e participa. E nessas reuniões eles decidem o orçamento, queremos gastar mais. Aquele negócio que no Brasil as pessoas vibraram no passado, orçamento participativo, orçamento... aquilo ali nem se coloca nos Estados Unidos. Sempre foi desse jeito. Né? A ideia de orçamento sempre foi... A gente vai botar agora mais dinheiro aonde? Na vigilância, na polícia local, vamos, né? O próprio eleição de juízes locais são eleitos ali pela comunidade. Então, o exercício do poder local, né, isso que você falou na sua pergunta ou na sua intervenção aí, o exercício do poder local, fazer política por meio do associativismo. Tá? Uma vez eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, passei lá 40 dias, etc. Tinha gente de vários países do mundo, umas 20 pessoas, e aí nos levavam para conhecer isso. Associações que você nem imagina. People to people, né? Do povo para o povo. O que faz o people to people? Se reúne e se associa para fazer atividades, às vezes de melhoramento, conseguir recurso para levar para não sei quem, faz algum tipo de parceria com a igreja local, pressiona o governo local para fazer aquilo. Então as pessoas estão se associando e pensando não só no seu interesse privado e particular, mas também essas associações pensam no interesse público, associações voluntárias. Não existe nada de compulsório, são associações voluntárias. Então, uma vida associativa, ele vai dizer isso aí, muito vibrante. Uma vida associativa muito vibrante que asseguraria, segundo o Tocqueville, a proteção dos indivíduos em face ao poder central. Se o poder central quiser tiranizar os indivíduos, ele vai ter que enfrentar esse associativismo vibrante da sociedade. Tá? É o que ele vai dizer, isso existe nos Estados Unidos, diz Tocqueville, mas não existe na França, não existe na Europa. Né? Ele vai dizer isso. Né? Tem uma fala, uma percepção do Tocqueville que eu acho bastante interessante no livro, e que, pensando novamente aqui no Brasil, é abissal a diferença na interpretação do que é a democracia. Que ele deixa muito demarcado que, para ele, a democracia não está tão ligada às liberdades individuais, mas a igualdade entre os indivíduos, igualdade cultural, política, participativa, igualdade de condições. Né? Eu acho isso muito importante a gente demarcar que a visão do Tocqueville não é essa igualdade só estatutária, mas é uma igualdade de fato, uma igualdade que se pratica. Né? E aí, o que a gente percebe, pelo menos assim, uma leitura que eu faço muito aqui no Brasil, é que há vários discursos, principalmente nesse momento de tanta beligerância, de briga de presidente falando loucura, radicais de um lado e todo, é que aqui a democracia parece que tem um valor muito mais individualista, né? O que importa para mim democracia é o meu pirão primeiro, aqui do meu pratinho, porque eu quero saber da minha liberdade de expressão, da minha liberdade de fazer, da minha liberdade individual. A democracia não é percebida, talvez, aqui no Brasil, e talvez isso venha de encontro com essa percepção do associativismo, né? A gente exerce uma democracia na perspectiva do eu primeiro. Enquanto, né, na visão do Tocqueville, pelo menos manifestada no livro, a democracia é um processo coletivo, você faz parte dele. Né? E eu acho que aí também reside um pouco da nossa dificuldade hoje, até de fazer política, né, de falar sobre política, de pensar a política, não apenas como essa divisão, essa fragmentação de quinhões de poder. O que ele vai dizer da liberdade é isso, né? Não basta a liberdade existir. Você tem que utilizá-la, você tem que exercer. Né? Então, e esse exercício é coletivo. Esse exercício é por meio do associativismo. E aí ele vai dizer o seguinte, de novo, todo objetivo é pensar o Brasil. Tá? Ele vai dizer que lá existe como é que ele chama mesmo? Uma religião civil. Você pode ver todo o debate de todas as eleições presidenciais nos Estados Unidos, sem exceção. Né? Foi a eleição do ano passado, a eleição 4 anos antes, todos os candidatos falam dos pais fundadores, do que os pais fundadores... Isso não existe no Brasil, isso não existe na França, isso não existe na Alemanha, isso não existe na Inglaterra. Né? Existiram
pais fundadores que fundaram a nação sobre os pilares da liberdade, tem na emenda constitucional. Então, isso basicamente é uma religião civil. Eu tenho um amigo, um conhecido, né, que é casado com uma brasileira, tem 3 filhos, todos 3 nasceram no Brasil, ele é americano, casado com uma brasileira, morou muito tempo no Brasil, mas depois voltou para os Estados Unidos e se fixou lá. Né? Pois bem, os filhos tinham estudado, estavam estudando em escolas no Brasil, foram morar nos Estados Unidos com 14, 15 anos de idade, e quando começaram, o filho mais velho, os 2 mais velhos, a menina era menor, quando começaram a frequentar a escola nos Estados Unidos, né, o filho dele voltou para casa e falou para o pai dele: pai, na escola tem uma religião. A gente tem que ver a bandeira, cantar o hino. Né? Existe, digamos assim, uma adoração a coisas civis do país. Né? Então existe a Constituição, existem os pais fundadores, existem datas nacionais que aquilo une, né? Algo que une determinadas comemorações, e aquilo cria, digamos assim, um panteão, né? Um panteão que une todos os cidadãos do ponto de vista republicano, né? Diferentemente de outros países. Talvez os Estados Unidos seja o único que tenha isso. Pode ser que mas aqui no Ocidente, né, talvez seja o único que tenha. Quando você fala da igualdade de condições, é perfeito, né, Marcos? Porque Tocqueville vai dizer isso. A minha concepção de democracia é a concepção de igualdade de condições. Todo mundo passa a ter igualdade de condições muito parecidas. No fundo, alguns leitores de Tocqueville vão dizer que ele está falando desse mundo pequeno burguês, um pequeno aburguesamento de todo mundo. E aí me remete a uma previsão que Tocqueville fez, que é a previsão de que as grandes revoluções se tornarão cada vez mais raras. E ele explica por que isso. Ele está pensando na Revolução Francesa, um negócio que muda a sociedade. Né? Ele vai dizer por que elas vão se tornar cada vez mais raras. Como a condição das pessoas é cada vez mais igual e como cada um vai ter suas pequenas propriedades, né? Então a pessoa tem um pedacinho de terra, na época dele, né? Não tinha carro, não tinha né? Tem um pequeno pedaço de terra, tem sua casa, tem seu domicílio, ela começa a se apegar às suas propriedades. E todo mundo se todo mundo é proprietário e todo mundo se apega às suas propriedades, ninguém quer uma revolução, porque a revolução gera incerteza com relação à sua propriedade, com relação às suas propriedades. Então ele vai dizer, na medida em que as sociedades forem se democratizando e as pessoas forem, todas elas, se tornando pequenos proprietários de pequenas coisas, elas vão se apegar a esses bens e elas não irão mais desejar fazer grandes revoluções. Então é a igualdade crescente que leva à diminuição do que ele chama de grandes revoluções. Ele está pensando como grande revolução lá, o tipo ideal da grande revolução é a Revolução Francesa, né? São essas, né? Não é um golpe de Estado, uma coisa assim, né? Algo que mude e que altere a estrutura de propriedade, né? Ele vai dizer, e ele acertou nessa previsão, né? As grandes revoluções se tornaram, de fato, cada vez mais raras na medida em que as pessoas foram enriquecendo e tendo suas pequenas propriedades. É interessante a gente pensar que vamos lembrar de novo para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, né? A gente está falando aqui Tocqueville, século XIX, pensando nos Estados Unidos, fundação, o país começando a ser o que era naquela época. E a gente falando que hoje, num contexto Brasil, 2021, tento fazer alguns aí contrapontos. Porque uma palavra que me vem muito quando a gente fala dessa perspectiva do Tocqueville, que muitas vezes é utilizada por... eu não sei se é só mesmo uma falta de interpretação mais aprofundada e mais leitura, ou se de fato é uma manobra retórica para usar, porque para muita gente que está nos ouvindo agora está pensando, então esse camarada aí é o tal do cara da meritocracia, né? Ele vai falar de meritocracia, porque os meritocratas no discurso brasileiro são aqueles que vêm apostando sempre no indivíduo se fazer pelos seus méritos, que se o cara se dedicar, e aquele papinho de coach de palco, aquele papinho de alguns liberais de mesa de boteco, que não, que se o cara quiser ele faz, desconsiderando o substrato do processo que é a desigualdade basilar. E eu acho que aí a gente precisa pontuar muito para quem está ouvindo a gente agora e talvez tenha uma visão, sei lá,
tergiversada do que seria essa dinâmica aí do contexto político na perspectiva do Tocqueville e da igualdade de condições. Para a gente falar em meritocracia, isso é um tópico que eu gosto de bater muito. A gente primeiro tem que falar em igualdade de condições, depois você julga o mérito. Você tem que falar da base. E aí no Brasil, principalmente, né, a gente está conversando com pessoas que militam em campanhas, que fazem campanhas, que atuam no bastidor da política nacional, para que o assunto, para que o tema, para que a conversa seja de fato produtiva e capaz de mudar alguma coisa, a gente não pode simplesmente passar por cima desses séculos de desigualdade. Então nós começamos a falar aqui, né? A gente vem de uma raiz equivocada. Plotar Ctrl-C, Ctrl-V, o modelo ideal dos Estados Unidos, romantizado inclusive, né, que muitos tentam trazer para o Brasil, desconsiderando tudo isso, é meio que sacanagem também, né, Alberto? Não, veja só, inclusive o tema da meritocracia para ele nem existe, né? O que ele simplesmente vai dizer é o seguinte, olha, tem igualdade de condições e uma desigualdade considerada aceita e considerada legítima é a desigualdade de posses, de renda, né? Ele não vai dizer por que chegou nela. Isso não é um problema para a época dele, não é algo que ele precisasse formular. Né, ele vê essa desigualdade na França, né, os nobres que tinham posses e aqueles que não tinham posses nenhuma, proprietário rural. Né, isso não é um tema para ele na democracia na América. Ele simplesmente vai dizer, olha, ele vai falar até que isso é resultado da indústria humana. Né, as pessoas vão lá, trabalham e aí geram desigualdade de posses e que, no caso dos Estados Unidos, essas desigualdades de posses, elas não são vistas de uma maneira negativa. Essa desigualdade é aceita, mas o pano de fundo é a igualdade de condições e essa igualdade ideológica, igualdade perante a lei. Né? O que é típico de uma sociedade desigual como a nossa? Né? Que é aquela frase conhecida, né, eternizada pelo Roberto da Mata, você sabe com quem está falando? Né? Você sabe com quem está falando é uma frase típica de uma sociedade desigual e hierárquica. Né? Qual é a frase típica dos Estados Unidos, o que seria típica, né? A pessoa tentar se desigualar, né? Você tentar se... Porque quando é que você utiliza o você sabe com quem está falando? Né? Quando a pessoa tenta se igualar com você. Alguém tentou se igualar, você diz, pô, você sabe com quem você está falando? Você não é igual a mim, não, eu sou muito mais do que você, eu sou um desembargador, sou filho de desembargador. Então, você desiguala, né? E reforça a desigualdade daquela sociedade, chama atenção para aquela pessoa que é desigual aqui mesmo e a desigualdade manda. Se você tentar desigualar nos Estados Unidos, né, você vai ter a frase que manda você se igualar, que é a frase seguinte, quem você pensa que é? É o oposto. Porra, você está aqui querendo isso aqui, quem que você pensa que é? Você é igual a todo mundo aqui. Você não manda e desmanda, né? O seu dinheiro não faz você diferente, não. Você pode pegar o seu dinheiro e pagar um advogado melhor. Isso é do jogo, né? Mas daí, você viu essa semana, morreu lá na prisão aquele fraudador lá da bolha, né? Morreu essa semana, morreu preso. Uhum. Não é isso? Então é o seguinte, pô, o fato dele ter sido rico, um grande especulador que ficou bilionário, né, não fez escapar da prisão. Inclusive, né, no julgamento, certamente contratou os melhores advogados, nem aquilo foi suficiente para ele escapar da prisão. Que é isso? Uma sociedade igualitária, né, que se concebe como tal. E se você tenta desigualar, você se dá mal, porque você vai saber quem você acha que você é. Né? Você é igual a todos nós aqui. Né? Que as pessoas não entendem isso nos Estados Unidos. Elas não entendem. Né? Uhum. Então, a aplicabilidade da lei, a lei é igual para todo mundo. Ah, não, mas comigo não, sou filho de desembargador. Mas dane-se, não me interessa. Sou desembargador? Não me interessa. Isso aqui tem a lei e acabou. Aqui no Brasil a gente tem uma máxima, eu converso muito isso com alguns amigos do direito, né? Que a gente chega ao estágio de falar que há leis que pegam e leis que não pegam. Eu sei porque, como assim? Como é que a lei não pega? Não pode lei que pega ou lei que não pega. Ô Marcos, você tem hoje que 40% da população carcerária no Brasil, ela está presa sem ter sido julgada na primeira instância. Prisão lá preventiva, provisória. Isso é para um lado da sociedade. Para um outro lado da sociedade está se discutindo se deve haver prisão transitada em julgado. Olha a desigualdade aí brutal. Né? Uma regra vale para 40% dos que estão presos, que a regra é o seguinte, você é preso praticamente por um decreto do juiz. Não teve julgamento, não tem julgamento.
Está preso. 40% dos nossos presos estão presos. E os outros, a elite, só pode prender depois que julgar no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é uma sociedade desigual. Bastante desigual. Inclusive, Alberto, pegando uma das falas que você colocou sobre o Tocqueville e essas previsões, né, sobre essa crescente da igualdade, ele até trata a questão da igualdade como uma lei, né, uma lei natural, como se fosse assim, não uma lei estatutária, mas uma lei natural que é um movimento inexorável, né, na perspectiva dele. Sim. E me recordei de um autor indiano chamado Pankaj Mishra. Ele tem um livro chamado Tempo de Raiva, que é excepcional. Ele trabalha muito essa perspectiva de como o ódio, né, as xenofobias, os preconceitos vão escalando à medida que as pessoas, de um modo mais horizontal, vão conseguindo enxergar os privilégios que as outras têm, que elas não têm. Então, pegando um pouco esse paralelo, dá para a gente começar a perceber as motivações, talvez, de muitos antagonismos do sistema político, né? Como as pessoas não estão participando ativamente, como elas de fato não são reconhecidas e legitimadas como iguais, mas como agora, por conta das redes sociais, que você bem comentou no início, aí, que são, não está totalmente horizontalizada, mas já está muito mais democratizada do que eram as tecnologias há décadas atrás. Né? Então, assim, isso está também oportunizando um pouco dessa... Tá escalando, vamos dizer assim, alguns ressentimentos, algumas raivas, alguns ódios, algumas atuações, talvez pró-rupturas institucionais, e talvez esse ano de 2020, 2021 estão demarcando muito isso, né? Vira e mexe alguém está falando de um golpe, vira e mexe alguém está falando de atos antidemocráticos, vira e mexe alguém está escalando isso. Na minha leitura, se pautando muito por essa questão, né? Se valendo do ressentimento que está posto justamente por conta dessa incapacidade que nós temos de nos igualar enquanto sociedade brasileira, enquanto cidadãos, né? Ô Marcos, é muito legal você se referir a um autor indiano. Tem esse filme indiano Tigre Branco, que muita gente assistiu no Netflix. É muito bom. Ali tem Tocqueville dentro do filme. Você tem um casal que tinha morado um período nos Estados Unidos, casal jovem que tinha morado um período nos Estados Unidos. Eu não vou dar nenhum spoiler do filme, o filme é brilhante. Né? Então, são personagens importantes desse filme, esse casal. Né? E aí, por ter morado nos Estados Unidos, eu acho que a esposa lá tinha sido criada, né, uma americana lá, mas enfim, todos descendentes de indianos, né, e foram morar na Índia, voltaram para a Índia, e eles entram em conflito mental com a sociedade indiana, porque eles vão dos Estados Unidos, voltam para a Índia, com a mentalidade igualitária. E aí eles entram de volta na sociedade deles também, que eles conheciam já, e tem que conviver com práticas extremamente hierárquicas, e eles não conseguem se adequar àquilo muito bem. Eles estranham muito aquilo, né? Então você vê como o empregado indiano trata o patrão, né? Eu não sei, né? Esse filme é muito bom, né? Esse filme é um filme fortemente tocquevilliano, né? A reflexão que está lá dentro do filme é uma reflexão absolutamente tocquevilliana. E tem lá esse ressentimento social. Então, o que acontece? A pessoa, né, da base da pirâmide social, quando passa a ter uma ética da igualdade, a valorizar a igualdade, ela começa a se revoltar, ela começa a desnaturalizar algumas coisas daquela sociedade. Vira e mexe, vem filme pela internet, da Índia, né? Outro dia estava circulando um filme, filmes reais, não tem nada de fake, né? De uma fila e as pessoas tentando furar a fila, etc. E vem o cara que estava organizando a fila com um cabo de vassoura, um pedaço de pau, enfia paulada em todo mundo. E todo mundo vai lá e faz a fila de novo. Se fosse no Brasil, aquele cara seria linchado, né? Como é que você sai dando paulado em todo mundo, o pessoal faz... Mas é na Índia. Então, na Índia, as pessoas aceitam aquilo de bom grado. Eu mereço levar uma paulada, uma agressão física, porque eu desorganizei a fila para a entrada nesse local aqui, enfim. Né? Então, é isso, é uma reflexão basicamente tocquevilliana, que é uma reflexão de como as pessoas se veem, se elas se veem hierarquicamente ou se elas se veem de forma igualitária.
Alberto, eu tinha te pedido 1 hora da sua vida, eu costumo cumprir com os meus acordos, mas já encaminhando aqui para o final do nosso podcast, também do nosso vídeo aqui, é, de um modo geral, assim, né, pegando toda a sua leitura, os seus próprios livros também, a sua leitura de vários autores, como é que você consegue enxergar a democracia no Brasil, a necessidade de mais igualdade e atuação política no Brasil 2021, caminhando para um 2022 que é ano eleitoral e aí a coisa pega para valer de novo? Ô Marcos, olha, o Brasil está caminhando, né? Nós estamos passando, né? Nós estamos aqui, essa nossa conversa está acontecendo, né? Em abril de 2021, né? Todas as conversas são datadas, não é isso? E essa nossa datação, a datação horrível, né? Um momento de profunda crise, né? De uma pandemia, né? Que atinge o mundo inteiro, cada país reagindo de uma forma, e o nosso país se destacando por ser uma das piores, se não a pior reação no mundo inteiro. Então, é tudo, né, neste ambiente nosso. A gente teve lá a década perdida dos anos 80. Muita gente não percebeu que naquela década perdida o Brasil passou por mudanças estruturais profundas e importantes, né? O fato de nós estarmos passando por uma crise profunda, gravíssima, né, não significa que a sociedade não esteja se mexendo numa determinada direção. De fato, crises como essa resultam em aprendizados, elas podem resultar, sim, no fortalecimento de uma ética de maior igualdade, né? E eu acho que o Brasil está caminhando devagar, né? O Brasil, no meu livro, A Cabeça do Brasileiro, eu chamo a atenção disso, né? Que o Brasil tem uma mentalidade atrasada, mas atrasada, eu estou falando isso não no sentido pejorativo, tá? Mas no sentido até mais técnico, porque a escolarização média da nossa sociedade é muito baixa, né? E até aumentou muito de lá para cá, né? Agora, tem que melhorar a qualidade do ensino, isso pouca gente diz, entendeu, Marcos? Você precisaria investir muito, e nós estamos passando agora um período em que isso não vai acontecer, não está acontecendo, mas investir muito pesadamente na qualidade do ensino, né? O ensino brasileiro, o ensino no Brasil foi universalizado no nível fundamental, não foi universalizado o ensino médio. É preciso expandir o ensino médio, é preciso expandir mais ainda o ensino superior, mas é preciso melhorar a qualidade do ensino fundamental, todo o ensino fundamental, né? E isso eu acho que é uma coisa que nós deveríamos dar mais atenção, que infelizmente não damos, né? Digamos assim, uma lacuna em nosso desenvolvimento, uma lacuna importante em nosso desenvolvimento. É difícil um governo fazer, porque não dá um resultado em curtíssimo prazo. O investimento em educação ele vai dar um resultado de 10, 20 anos, né? Então, de novo, a gente melhorou, tá? Não significa que nós não tenhamos melhorado. Melhoramos até de uma forma rápida, tá? Mas nós estamos ficando para trás de diversos países. A gente pega a Coreia do Sul, que é o principal exemplo, todo mundo chama a atenção desse exemplo, que a Coreia do Sul já foi mais atrasada que o Brasil, hoje é um país rico. Por quê? Porque investiu muito em educação. Não só, mas foi fundamental o investimento em educação. Não, maravilha. Bom, Alberto, para o pessoal que está na nossa audiência, onde eles te acham, onde é que compram seus livros, redes sociais, como é que conseguem continuar debatendo contigo sobre este e sobre outros temas também que possam vir a interessá-los? Ô Marcos, eu tenho o Twitter, né? @AlbertoCAlmeida, né? E no YouTube, as pessoas acham o meu canal do YouTube botando o meu nome, Alberto Carlos Almeida, naquela procurinha do YouTube, me acham. Então são as maneiras mais fáceis, né? Eu vira e mexe, convido as pessoas para fazer parte de um grupo de Telegram e de vários grupos de WhatsApp que eu tenho, onde eu mando análises políticas de maneira regular, tá? Mas aí são grupos fechados, eu mando, o professor Renato Janine Ribeiro também manda, né? Então são essas as maneiras, né? Hoje a pessoa põe lá o nome, né, no Google e acha qualquer um, né? Eu até costumo brincar muito com os meus alunos, que eu digo, olha, se jogar o seu nome no Google e não aparecer nada, ou você não existe, ou você é muito perigoso, porque é impossível você não aparecer no Google. Alberto, muito, muito obrigado pela sua generosidade de bater esse papo com a gente. De fato, é muito importante que as pessoas possam entender um pouco mais sobre os conceitos que fundamentam as nossas falas, as nossas ações. E eu sempre insisto aqui no programa, gente, leiam o livro
há versões do livro em PDF gratuito na internet, e o Tocqueville não vai achar ruim, porque ele não está ganhando nada com isso agora. E existe audiobook desse livro, e aí eu acho punk, porque 10 horas de audiobook no YouTube. Não sei se eu não daria conta, mas beleza. Então, assim, não deixe de ler o autor. Aqui está batendo um papo, algumas percepções, reflexões, mas sempre leiam o autor. E leiam os livros do Alberto também, que estão aí à venda. Professor, muito obrigado mais uma vez. Foi uma satisfação conhecê-lo, ainda que mediaticamente, mediatizadamente. E espero que a gente possa bater mais papos e depois lá no canal. Já te falei do Quem Disse Professor. Eu vou voltar a te importunar mais adiante. Marcos, você não incomoda nem um pouco, cara. Eu que agradeço aí o convite, aí, é uma satisfação falar para você, falar para todo mundo aí que te segue. É uma imensa satisfação. Muito obrigado aí pelo seu convite aí, por esse papo muito esclarecedor e muito agradável, viu? Não, maravilha. Então, pessoal, é isso. Editor, pode fechar que por hoje valeu. Até mais.